Fala pessoal, aqui quem tá falando é o Rod com mais um vídeo pro nosso canal Rodspot. O vídeo de hoje, na verdade, é um vídeo assim mais voltado para as pessoas que estão iniciando agora no jogo. Eu resolvi fazer alguns vídeos mais focados assim nas pessoas que estão no início, até porque foi um pedido de alguns inscritos, de alguns membros da minha guilda também. Pô, Rod, você tá dando muita atenção para quem já é forte no jogo. Faz alguma coisa focada nas pessoas que estão no meio do jogo, estão começando, então vamos dar atenção para esse pessoal também. Mas primeiro eu peço, como sempre, que vocês cliquem naqueles botõezinhos que todo mundo conhece. Clica no like, clica no sino, se inscreva no nosso canal. Por favor, ajude o nosso canal a crescer, tudo bem? Então vamos lá pro vídeo de hoje. Bom galera, o vídeo de hoje ele não é exatamente aquele vídeo que eu prometi lá atrás, que ia ser falado sobre as builds, quais são os melhores equipamentos para cada classe, etc. Eu tô trabalhando nisso, eu não esqueci não, tá? Mas uma coisa que me chamaram a atenção é que eu deveria dar um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de foco para as pessoas que estão começando no jogo, para elas saberem um pouco mais sobre o jogo. Então vamos fazer esse vídeo aqui explicando um pouquinho sobre cada classe, qual é o objetivo potencial de cada classe, tá bom? É óbvio, as coisas que eu tô colocando aqui, na grande parte, são recomendações. Não quer dizer que você não possa fazer algo diferente daquilo que eu tô falando, tá ok? Levem tudo com um grão de sal. Bom, a primeira classe que a gente vai tratar no vídeo de hoje são os guerreiros. Os guerreiros são atacantes corpo a corpo, eles têm uma boa sustentabilidade e quando eles chegam no level 50, eles têm a possibilidade de evoluir para dois caminhos diferentes. O primeiro é o paladino. O paladino em si, galera, ele é o chamado tanker, o defensor ou guardião do grupo e da equipe. É uma das poucas classes no jogo que eu posso dizer que são essenciais para qualquer atividade que você vai fazer. Seja PVP, seja PVE, se você tem um paladino que sabe o que está fazendo, quer dizer que sua vida vai ser muito mais fácil. Isso porque a classe em si tem como principal função tirar a atenção dos inimigos dos outros membros do grupo e trazer para si mesmo, seja PVP ou seja PVE. É óbvio que ele tem habilidades que ajudam ele a fazer isso e desenvolver esse papel. Grande parte da mecânica do paladino está em volta da mecânica de bloqueio, que nada mais é que uma pequena chance que ele tem de mitigar o dano. Graças a bônus específicos em cartas, habilidades do próprio paladino e armaduras, é possível aumentar muito essa chance, de modo que a survivabilidade dele seja maior do jogo em relação a qualquer outra classe. Agora, Rod, o paladino é uma classe fácil de se jogar? Olha, galera, sendo sincero, o paladino ele não é tão difícil de você aprender a dominá-lo. Mas, para que você seja um bom paladino, você precisa entender como funcionam as habilidades das demais classes, principalmente em relação a sacerdotes e classes que têm crowd control, que a gente vai falar sobre elas já já. Isso porque o posicionamento do paladino ele é muito importante. Ele sempre tem que estar se mantendo entre os inimigos e o resto do grupo dele, que normalmente não tem a defesa dele e não tem o HP que ele tem. O paladino ele é muito resistente. Normalmente num combate ele vai ser o último a cair. Óbvio, né? Ah, Rod, dá pra começar jogando de paladino? Dá. Pô, e o paladino ele pode ser um DPS? Pode. O paladino ele tem uma gama de utilizações assim muito grandes. É óbvio, né, que mesmo que você coloque todas as suas cartas, todos os seus equipamentos para tentar focar o seu paladino em DPS, como ele não tem muitos bônus nativos para dano, ou seja, bônus na classe para dano, ele nunca vai se equiparar a uma classe DPS, como por exemplo a outra evolução do guerreiro, que é o Berserker. Enquanto a função do paladino é manter todo mundo vivo, a do Berserker é basicamente manter todo mundo morto. Isso porque, dentre as classes corpo a corpo, o Berserker ele é o que tem um dos maiores potencial para dano, não só single target, mas também contra vários alvos múltiplos. O Berserker em si, galera, ele não é uma classe tão fácil de se jogar. Na verdade, do jogo hoje é uma das classes mais difíceis de você dominar. Isso porque a classe exige que você entenda não só o posicionamento do seu personagem, mas como você também saiba decorar e ter um excelente controle sobre o CD, o cooldown das suas habilidades, saber quando é o momento certo de você utilizar cada uma das suas habilidades.
No caso do Berserker, ele é um personagem focado para dano, e você vai ver um Berserker brilhar muito no PVP devido às habilidades regenerativas de sustentabilidade que ele tem. Ok, Rod, mas o Berserker ele pode ser tanker como o Paladino? Olha, não é tão impossível um Berserker ser tanker, mas ele não tem a defesa e o HP alto que o Paladino tem. No caso, para ele conseguir ter um bom desempenho enquanto tanker, ele precisaria estar buildado com os equipamentos certos, focado para sustentabilidade. Um foco demasiado em VID, o que quer dizer que ele estaria sacrificando muito o dano dele, então não é o ideal. É óbvio que ele pode, como ele também tem habilidades para chamar a atenção do inimigo, que originam-se no guerreiro, ele também pode desenvolver o papel de sub-tanker ou off-tanker, que nada mais é o tanker secundário. O que é o tanker secundário? Imagina que de repente o paladino ele tá stunado, tá congelado, ou ele tá quase morrendo, e você vê que alguma coisa, ou mesmo alguma coisa passou pelo seu paladino, tá indo em direção ao healer, tá indo em direção a um dos seus DPS que tem menos HP que você. Você pode evitar que seu amiguinho morra, chamando a atenção para você, até porque quanto mais inimigos o Berserker estiver enfrentando, mais eficientes são as skills de sustentabilidade dele. Então é uma classe muito interessante, mas é uma classe assim que muita gente tenta jogar e poucos realmente conseguem dominar. Rod, você tem bons exemplos de Berserker? Olha galera, sendo assim, para cada 10 Berserkers que eu conheço, 3 ou 4 realmente sabem jogar muito bem. Os outros arranjam perto, você consegue ver na prática o que é um Berserker que sabe o que está fazendo e um Berserker que só está apertando o botão. Beleza? Então essas são as evoluções do guerreiro. Vamos partir para as evoluções do mago. Bom, o mago inicialmente ele é uma classe focada em dano com algum crowd control, também chamado de CC. Crowd control é traduzido como controle de multidão ou controle de massa. Tudo aquilo que negar a possibilidade do inimigo se mover ou realizar ações é um crowd control, ok? Agora, quais são as evoluções desse cara aqui? Bom, a primeira evolução dele, galera, é o Piromante. O Piromante ele é uma classe focada em dano. Dentre as classes à distância, inclusive até no jogo em geral, essa é a classe que tem o maior potencial para dano. Opa, pera aí, Rod, quer dizer que esse cara é o que dá mais dano no jogo? Sim, galera. Isso porque ele tem muitos bônus nativos. O que são bônus nativos? De novo, são bônus que estão dentro da classe. São modificadores base. Vamos dar um exemplo. O Piromante ele tem um modificador de dano e de crítico muito maior que o das outras classes. Os atributos e as skills que ele adquire também ajudam a melhorar e tornam essa diferença para ele em relação às outras classes muito maior. Pô, Rod, mas não quer dizer que eu não possa usar outra classe para DPS. Não é isso que eu estou dizendo. Mas imagina que para você, por exemplo, ter um sacerdote DPS, o investimento em atributos que você vai ter que fazer para deixar ele com dano legal é muito maior do que o trabalho que um piromante teria que ter para fazer o mesmo dano que você. Um piromante e um sacerdote, por exemplo, ou um paladino, ou mesmo um mago de gelo, que é a outra evolução do mago, eles têm com o mesmo nível de equipamento, com os mesmos atributos, exatamente igualzinho. O piromante daria mais dano, simplesmente pelas habilidades passivas da classe. Então, se todo mundo tiver no mesmo nível de igualdade, o piromante vai dar mais dano? É basicamente isso, galera. Agora, é difícil jogar com o piromante? Essa é uma pergunta importante. Galera, o Piromante é uma classe que se você não fizer a build de habilidades dele de forma certinha, você perde muito dano. E é uma classe que você tem que pegar o timer certinho das skills. Isso porque algumas skills têm limitações em número de alvos atingidos. Então você tem que usar suas skills, não só no momento certo, mas no lugar certo. É importante você nunca deixar seu personagem só no automático se você quiser maximizar o seu dano. E o Piromante é o melhor exemplo disso no jogo. Okay? Agora, qual que é a outra possibilidade pro mago, né? O mago, galera, ele pode evoluir pro mago de gelo. O mago de gelo, embora ele tenha um dano relativamente considerável, não chega nem perto do potencial de dano do piromante. Isso porque o mago de gelo, quando eles desenharam a classe, eles tiveram outro objetivo em mente. A ideia do mago de gelo é a mesma ideia do ninja, é ser chato e irritar os outros jogadores. Isso porque ele conta com habilidades que aumentam a survivabilidade dele, mas não diretamente aumentando atributos.
Como assim, Rod? Bom, ele não tem um HP alto igual o Paladino. Ele não tem uma defesa alta igual o Paladino. Ele não tem skills que dão survivabilidade para ele de HP, em forma de HP e regeneração como o Berserker tem. O que ele tem são habilidades que tornam a vida do inimigo mais difícil. Basicamente, ele é uma das classes que mais tem crowd control, porque ele pode congelar os inimigos, deixar os inimigos lentos, retardados, enfim. Além disso, ele também tem uma habilidade que ele teleporta para longe, que torna a vida de atacantes corpo a corpo muito chata, e principalmente no PVP dificulta muito a vida de quem está tentando pegar um. Só que aí, galera, isso quer dizer que é uma classe que você não vai ter muita facilidade em dominar. Dentre os magos, né, que tem no jogo, considerando aí o sacerdote, o piromante e o mago de gelo é o mais difícil que tem para você dominar. Isso porque a survivabilidade dele reside basicamente em você saber utilizar suas skills no momento certo. Às vezes você usa skill em poucos alvos, você deixa um inimigo escapar, às vezes você tá com lag e isso acaba te atrapalhando, enfim, tem N fatores. Então, fazendo a mesma comparação assim que eu fiz pro Berserker, para cada 10 magos de gelo que eu vejo assim jogando, eu já tive a oportunidade de jogar, metade não sabe o que está fazendo. Seja porque está com a build errada no momento errado, ou não está utilizando as skills ideais. Então, no caso do mago de gelo, é uma classe um pouco difícil. Então, se você está começando, nunca jogou jogo desse tipo, tá em dúvida entre as duas evoluções do mago, vá com o piromante, que ele é um pouco menos complicado que o mago de gelo. Não chega a ser a classe mais difícil que tem no jogo, mas também não é uma classe que eu particularmente recomendaria para um iniciante, ok? Agora vamos partir pro meu xodozinho aqui, que é o clérigo. Bom, todo mundo sabe que eu jogo de suporte, eu jogo de sacerdote, então o clérigo, a função dele não só é manter os aliados vivos, mas ajudar em outras formas, tirando habilidades negativas, os famosos debuffs. A primeira evolução dele é a classe que eu jogo, que é o sacerdote. A função do sacerdote, como eu já expliquei para vocês em outros vídeos, é manter todo mundo era morra. O vídeo da build do sacerdote tá para sair ainda essa semana, eu não esqueci, e eu vou entrar em mais detalhes. Mas Rod, sacerdote é uma classe difícil? Não, galera, sacerdote não é uma classe difícil. Para ser sincero, eu acho até que é uma das classes mais fáceis de você jogar. Desde que você saiba o que você está fazendo. Às vezes você precisa analisar o campo de batalha como um todo e, de certo modo, tentar prever o que vai acontecer com os seus aliados, principalmente no modo PVP. Você tem que estar sempre antecipando. Então, normalmente, quando você vai, por exemplo, engajar um combate PVP em duelo de ruína, um exemplo básico aqui, você sabe que normalmente os inimigos vão tentar aplicar CC, ou seja, congelar e atordoar sua equipe. Então, óbvio, você não vai ficar lá no meio da sua galera para você ser apanhado nessas habilidades. O sacerdote ele tem que se manter um pouco mais afastado do meio da confusão, ele não é aquela classe que pula no meio da porradaria. Isso quer dizer que muita gente vai tentar te derrubar primeiro, afinal, se você derrubar o sacerdote é mais fácil de derrubar as outras classes, porque elas vão estar sem o suporte dele. Então, em termos de dificuldade, a grande dificuldade do sacerdote em si é saber aonde você tem que ficar durante os combates. Eu acho que é basicamente isso, e saber o momento certo de utilizar as suas habilidades, ok? Agora, a outra classe, a outra evolução do clérigo em si é um pouco diferente, que é o druida. O druida, na verdade, ele está numa posição muito confortável no jogo. Até pouco tempo atrás não era esse o caso, mas a classe passou por uma reformulação, uma reforma mesmo, né? Por parte da desenvolvedora do jogo. E antes, o druida ele havia sido projetado como uma classe de DPS barra suporte. Isso porque além dele ter um dano bem legal, embora não seja tão alto quanto as demais classes na época, ele também tinha algumas habilidades de cura e também de debuff para os inimigos. Então era uma classe assim bem balanceada. Embora ele não tivesse a survivabilidade que um sacerdote tem pelas curas pesadas que o sacerdote tem. Mas depois ele passou por essa reforma e em termos de DPS, hoje o druida ele não perde para praticamente nenhuma classe, exceto o piromante em termos de potencial para dano. Isso porque ele também tem multiplicadores de crítico relativamente altos. As habilidades passivas de sacerdote que ele tem também são habilidades que aumentam, dão de certa forma uma certa survivabilidade para ele, só que é uma classe que, aos meus olhos, ainda assim está um
pouco injustiçada, porque se a intenção deles era focar a classe em dano, por assim dizer, principalmente na questão da montaria de combate, como eu já expliquei para vocês, as habilidades dele poderiam ser um pouco diferentes, e quando ele está transformado, que é algo que eu também já expliquei para vocês, as habilidades dele poderiam ser uma coisa mais focada para a realidade dele. Poderia ser um buff, poderia ser alguma coisa que auxilia a PT, o grupo como um todo, que não fossem só com curas. Então eu acho que houve assim uma certa preguicinha da parte dos programadores, dos desenvolvedores do jogo. Faltou um pouquinho de carinho em relação ao que o druida deveria fazer e em relação ao o potencial que ele pode desenvolver. Em termos de dificuldade, é difícil você jogar com o druida? Olha, galera, não, o druida não é uma classe tão difícil assim. É importante que você tenha em mente que você é uma classe que deve se manter à distância. E você, sempre que alguém se aproximar, você tem que tentar manter uma certa distância entre você e os seus inimigos. O principal benefício que o druida traz para PT, além da cura adicional que ele traz, ele também tem um incremento de dano que, se não me engano, é o maior buff que tem hoje para dano no jogo. Então é uma classe que não só traz um DPS pesado, por assim dizer, como também ele aumenta o potencial de dano de praticamente todos os outros membros do grupo, até mesmo classes que não tem tanto dano assim, como Sacerdote, Paladino e Mago de Gelo. Então, pô, Rod, legal, dá pra eu montar um druida só de suporte? Dá, inclusive eu conheço alguns druidas que jogam com full suporte e são builds assim muito interessantes de você ver e tá com eles no seu grupo. Pô, e o druida full DPS é legal? Também. Como eu falei, em termos de dano, eu acho que ele realmente só fica atrás do piromante, que é o queridinho dos desenvolvedores em termos de dano. Pô, legal. Vamos partir então para a próxima classe, que é uma classe assim que muita gente tem dificuldade de entender o porquê dela. Bom, o assassino, galera, é uma classe que a mecânica de survivabilidade dela é muito similar à do Mago de Gelo. Porque basicamente a ideia desse cara aqui não é você pular pra cima do inimigo e ficar lá dando porrada, trocando porrada, como é o caso do Paladino, como é o caso do Berserker. A ideia dele aqui é utilizar muito a estratégia, o posicionamento e as suas habilidades de ficar invisível para engajar os inimigos, porque isso traz benefícios muito grandes para você. São classes, as evoluções deles são classes assim com um potencial de dano muito alto, mas infelizmente são poucas as pessoas que sabem aproveitar ela no seu máximo potencial. Então é até complicado você falar assim, pô Rod, são classes difíceis? São. Tanto a evolução inicial dele, que é o Azura, ou a outra evolução, que é o Ninja, são classes que são muito difíceis de se dominar. Hoje, em termos de dificuldade, são as mais difíceis que existem no jogo, ok? Vamos falar um pouquinho sobre cada uma então. Tá mais para um monge, por assim dizer, ele tem um foco muito maior em dano do que o ninja. Não quer dizer que o ninja perca para ele em dano, não é isso. É que assim como o piromante tem mais bônus passivos para dano do que o ninja em si, o Azura ele consegue desempenhar papel de dano, por assim dizer, de forma muito mais tranquila do que o ninja, do que outras classes, por assim dizer. Pô, Rod, é difícil você jogar de Azura? É como eu falei, galera, são classes que você tem que saber utilizar as mecânicas dela. Muita gente utiliza não só o Ninja como o Azura, como classes similares ao Paladino e ao Berserker. Largam o personagem na frente do inimigo e espera que ele tenha um bom desempenho de dano. Não é assim que se utiliza. Você tem que utilizar suas habilidades para estar sempre tentando pegar o inimigo invisível, sempre, no caso de PVP, atacar no momento certo. Então tem toda uma estratégia. Se você é aquele cara que gosta de jogar assim, pensando 10 passos à frente, essa aqui é a melhor classe que você vai ter. Mas é uma classe assim que não é para qualquer um. Pô, Rod, mas é tipo ninja, é tipo Naruto. Não, não tem nada a ver com Naruto. Muita gente cria esse personagem achando que vai... O ninja achando que vai ser uma classe assim com um DPS absurdo, maior dano do jogo. O ninja, por outro lado, galera, ele tem um foco muito maior no PVP. Por quê? Porque as habilidades que ele traz no kit dele, no conjunto de habilidades dele, são muito mais úteis em si no PVP do que no PVE. Ele tem a habilidade não só de ficar invisível, como o Azura e o Assassino também tem, mas ele também tem um potencial de dano e de crítico muito alto quando ele ataca os inimigos invisíveis. Depois, quando a gente for fazer as builds específicas de cada classe, a gente vai falar mais sobre isso, mas o que vocês precisam ter em mente são classes difíceis. Se você está começando agora, espere alguma dificuldade não só para você aprender a deixar ele do jeito que ele deve estar em termos de equipamento, como também aprender a dominar as habilidades da classe, ok? Então
em termos de dificuldade assim, Rod, quais são as classes mais fáceis para eu começar? Olha galera, se você está começando o jogo pela primeira vez, tá? As classes mais legais para você começar e aprender mais sobre o jogo são Guerreiro e evoluir para Paladino, Mago evoluir para Piromante, Clérigo e evoluir para Sacerdote, evite Assassino ou pegue essa classe que eu vou falar agora, que é o Invocador. O Invocador é uma classe muito bem balanceada. Ele tem uma certa survivabilidade igual a algumas das classes Tankers, né, que é o Paladino e o Berserker. Ele também tem um dano relativamente considerável até, não chega a ser um DPS focado como o Azura, como o Piromante, como o Berserker, como o Druida, mas ele consegue carregar o próprio peso quando a questão é dano. Principalmente quando a gente estiver falando de alvos múltiplos. Em single target ele não é nada absurdo não, mas quando a gente está falando de alvos múltiplos ele realmente tem o seu brilho. Em termos de suporte, não é uma classe assim que vá fazer tanta diferença. Pô, Rod, se é uma classe balanceada, se é uma classe assim bem redondinha, se eu tiver 5 desse na PT, vai ser uma coisa maravilhosa. Não por dois motivos. Primeiro, porque vai ser um pé no saco 5 gatos miando a cada 10 segundos. Segundo, porque quando todo mundo faz tudo mais ou menos, ninguém faz nada de forma excelente. Então, por mais que ele tenha uma certa survivabilidade, ele não vai curar jamais como um sacerdote. Por mais que o gatinho lá, o bichinho dele, o mascote dele, né, ele tenha uma certa survivabilidade, ele jamais vai tancar como um paladino tanca. Então são classes que assim complementam um kit. Lembra que eu falei que tem classes assim que são obrigatórias você ter? Uma delas é o paladino, a outra seria o sacerdote. Todas as outras classes se encaixam dentro dessa dupla, ao redor dessa dupla aí, para se adequar à necessidade que você tem. É óbvio, né? Uma PT de 5 duques, 5 reis, não vai ter dificuldade nenhuma em fazer grande parte do conteúdo do jogo, independente da classe. Pode ser 5 sacerdotes que os caras vão passar trilha 12 sem problema nenhum. Mas, quando você está levando em consideração que é um grupo que está começando agora e grande parte do conteúdo tem uma certa dificuldade, é importante você levar em consideração qual é a composição da sua equipe. Então, por exemplo, se você tem uma equipe com 3 paladinos, sua equipe vai estar com uma defesa ótima. Dificilmente alguém vai morrer nesse grupo. Mas o dano da equipe como um todo vai estar muito baixo. Pô, legal, eu tô com 4 sacerdotes e um tanker. Ninguém morre, mas o dano tá baixo. Pô, legal, eu tenho então, Rod, 5 druidas. Todo mundo dá dano, todo mundo cura. Aí é a PT perfeita. Não, porque não tem ninguém defendendo a PT. Então é importante vocês terem em mente que é importante habilidades de classes que se complementam. Nunca que você vai pegar e colocar 5 classes iguais que vai ser um desempenho assim excelente, como seria se você tivesse classes diferentes bem balanceadas. Ah, Rod, mas se você está falando que o gatinho ali, o Summoner, né, eventualmente ele evolui para Mestre Espírito, é uma classe assim balanceada, por que eu não posso ter 5 desses? Olha galera, como eu falei, ele é uma classe que faz de tudo um pouco. Tem um ditado no inglês que fala Jack of all trades, Master of none, né? Então basicamente significa que você faz de tudo um pouco ou nada. Então, como eu coloquei, ele não é um DPS focado com um dano surreal como os DPS como Piromante, Berserker, etc. Ele não tanca como um paladino. Ele pode ajudar em algumas situações, mas ele é um complemento, ele é um multiplicador. Ele sozinho não vai conseguir fazer muita coisa não. Pô, Rod, então hoje para quem tá começando, cara, qual classe você acha que não é legal a pessoa que nunca jogou esse jogo começar? Bom, as evoluções de assassino são muito trabalhosas para você dominar. Não quer dizer que elas sejam chatas de se jogar. Pelo contrário, tá galera? As evoluções do assassino, tanto ninja quanto azura, elas são muito divertidas, desde que você saiba o que você está fazendo. Tem cenários aí, não é tão difícil de você encontrar, cenários entre torneios PVP, onde um ninja que sabia jogar levou um grupo inteiro de inimigos sozinhos. Então de novo, são classes em que a habilidade do jogador pesa muito. Tente partir para essas classes quando você já estiver entendendo um pouquinho mais sobre o jogo, ok? Tá bom, Rod, então passa longe desses caras aí. Mas, ok, eu quero começar com uma classe assim que eu vou poder me divertir, não vou morrer muito e tal. O Paladino é uma classe interessante. O Sacerdote, não, eu não gosto de curar, eu acho que esse negócio de cajada não é pra mim. Pô, eu quero algo assim que vá pra porrada. Paladino.
Paladino acho que é uma classe legal pra você começar. Ok, Rod, mas... e o tal do piromante? Dá pra começar com o piromante? Dá pra começar. Galera, na verdade você pode começar com qualquer uma classe. Eu não tô falando que é uma regra absoluta. São só conselhos que eu tô dando para as pessoas que estão começando a jogar o jogo agora, tá ok? Bom, eu acho que é basicamente isso que eu podia falar sobre as classes que a gente tem aqui. É óbvio, né, galera? Levem com um grão de sal. Se você quiser saber mais sobre os atributos, sobre as bases que eu falo, dá uma olhadinha no próprio jogo. Lá ele vai te dar um norte em relação a como é a progressão de evolução do seu personagem. Algumas coisas estão escritas na pedra. O fato do paladino ter o maior HP do jogo, está escrito na pedra. O fato do piromante ter o maior potencial de dano, está escrito na pedra, não é o Rod que está dizendo. Se você analisar essas classes no mesmo nível, com os mesmos equipamentos, com o mesmo título, você vai ver que na prática é assim que elas funcionam. O jogo desenhou elas dessa forma. Você pode tentar fugir disso? Claro que pode, só que tem alguns extremos que você não vai conseguir. Não dá para você fazer, por exemplo, um piromante tanker. Não dá para você fazer um piromante suporte, por assim dizer. Tem algumas limitações aí que infelizmente não tem como a gente transpor. Beleza? Bom, galera, esse é o primeiro vídeo assim inicial para quem está começando agora no jogo. É óbvio, nós vamos fazer outro sim, explicando mais detalhadamente cada classe, mostrando builds, aonde coloca pontinho, o que vale a pena eu colocar no meu personagem. Tudo isso a gente vai tratar no nosso canal sim, tá bom? Mas, por enquanto é só. Por isso, eu peço que vocês cliquem lá nos botõezinhos de sempre. Ajudem, por favor, o nosso canal a chegar a mais pessoas para que o jogo se torne cada vez mais popular e que mais pessoas tenham acesso ao nosso conhecimento. Por hoje, é só.